Tem um nome que, por décadas, foi sinônimo de poder, de uma riqueza que a gente nem consegue imaginar, e de um terror. Um terror que paralisou não só um país, mas o mundo todo. Esse nome, Cartel de Medellín. 80% é um número absurdo, né? Para se ter uma ideia, no auge do poder deles, a cada 5 pessoas usando cocaína no mundo, 4 estavam consumindo um produto que vinha direto do cartel de Medellín. É um domínio de mercado que, olha, pouquíssimas empresas, mesmo as legítimas, conseguiram chegar perto. Então, para a gente entender de verdade como esse império nasceu e como ele caiu, vamos passar por toda essa história. Primeiro, o que exatamente foi o cartel. Depois, como eles chegaram ao poder tão rápido. Aí a gente entra na parte sombria, o império do terror. Em seguida, a guerra que levou à queda deles e, para fechar, o que ficou depois de tudo isso, o legado do cartel. Beleza, vamos começar pelo básico, então. Afinal, o que era o cartel de Medellín? Olha, pode tirar da cabeça aquela imagem de uma ganguezinha de bairro. O cartel de Medellín era outra coisa. Pensa numa rede. Uma rede super organizada, poderosa, de traficantes, que operava a partir da cidade de Medellín, na Colômbia. Era basicamente uma multinacional, só que do crime. Mas como é que uma organização assim, tão complexa, sai praticamente do zero e domina o mercado mundial? É essa a história que a gente vai ver agora, a da ascensão deles ao poder. E como todo império, esse também teve seus fundadores, né? Seus arquitetos. A gente está falando de nomes como os irmãos Ochoa, o Carlos Leder, o Rodrigues Gatia. Mas, claro, tinha um nome que se destacava, que virou a cara do cartel: Pablo Escobar. Foram eles, juntos, os cérebros por trás de toda a operação. E o modelo de negócios deles era, nossa, de uma eficiência assustadora. Era uma cadeia logística completa. Primeiro, a produção lá na América do Sul. Depois, o transporte, contrabandeando toneladas de cocaína, principalmente para os Estados Unidos. Chegando lá, entrava a distribuição, com uma rede gigantesca. E por último, e talvez o mais complexo, a lavagem de dinheiro, para fazer aqueles bilhões de dólares parecerem limpos e voltarem para a Colômbia. Só que todo esse poder não se sustentava só com dinheiro. Tinha um outro pilar muito mais sombrio, que segurava tudo isso. E aqui a gente entra no Império do Terror, uma era construída na base da violência e do medo. A filosofia deles podia ser resumida em 2 palavras, que ficaram tristemente famosas: plata ou plomo, prata ou chumbo. A escolha era terrivelmente simples. Ou você aceitava a plata, o suborno deles, e ficava quieto, ou você recebia o plomo, uma bala. Não tinha terceira opção. E quando a gente fala que não tinha terceira opção, é porque ninguém, absolutamente ninguém, estava salvo. Políticos, juízes, policiais, jornalistas. Se você entrasse no caminho, você virava um alvo. Mas o pior de tudo, a grande tragédia, foi a quantidade de civis, gente inocente, que acabou morrendo no meio dessa guerra que não era deles. E tinha um ponto que era inegociável para eles: a extradição para os Estados Unidos. Isso de jeito nenhum. A mentalidade deles fica bem clara numa frase atribuída ao cartel: somos bandidos, mas não somos tolos, não vamos nos deixar extraditar. Para eles, a lógica era simples: melhor morrer na Colômbia do que passar o resto da vida numa prisão americana. E foi justamente essa recusa, essa linha vermelha da extradição, que acendeu o estopim para uma guerra declarada. E foi essa guerra que, no fim das contas, levou o império à ruína. E não foi uma briga contra um único inimigo, não. Eles estavam sendo atacados por todos os lados. De um lado, o Estado colombiano com todo o apoio dos Estados Unidos. De outro, seus maiores rivais, o cartel de Cali. E ainda por cima, surgiu um grupo de justiceiros chamado Los Pepes, que era basicamente formado por gente que tinha sido vítima do próprio Escobar e agora queria vingança. Os últimos anos do cartel foram uma espiral de violência sem controle. Tudo piorou de vez com o assassinato de um ministro da Justiça. Depois veio puro terrorismo, como a bomba que derrubou um avião da Avianca. Aí teve aquele episódio bizarro da rendição do Escobar para uma prisão de luxo que ele mesmo construiu, a La Catedral. Claro que ele fugiu de lá, o que foi uma humilhação para o governo, e a caçada terminou em 1993 com a morte de Pablo Escobar num telhado em Medellín. Foi o fim simbólico de uma era. Ok, Escobar morto, o cartel de Medellín desmantelado, problema resolvido, certo? Nem de longe. E agora que a gente precisa olhar para o que veio depois, para o legado que esse império deixou para trás. Sabe aquele ditado, rei morto, rei posto?
No mundo do crime, é a mesma coisa. O vácuo de poder deixado por Medellín foi preenchido na hora, pelos seus maiores rivais, o cartel de Cali. Só que o estilo deles era bem diferente. Enquanto o cartel de Escobar usava a violência escancarada, o narcoterrorismo, o pessoal de Cali era mais sutil. Eles preferiam o caminho do suborno, da influência política, agindo quase como uma grande empresa nos bastidores. A brutalidade deu lugar à corrupção silenciosa. E tudo isso leva a gente a uma pergunta que é bem incômoda, né? A história do cartel de Medellín mostra que acabar com uma organização não acaba com o narcotráfico, apenas o transforma. O poder muda de mãos. Então a questão que fica é essa: como que o fim de um cartel, na prática, só reorganiza o tabuleiro do jogo, em vez de apagar o problema de vez? É uma pergunta que, mesmo tantas décadas depois, continua sem uma resposta fácil.